Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Estrangeiros. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Luciani. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo sobre um livro chamado Conversas à Mesa de Martim Lutero. Esse vídeo será sistematizado em 5 pontos, ou seja, vou refazer algumas 5 perguntas e vou responder elas baseadas nesse livro aqui. Então vamos lá. Primeiramente, uma das perguntas, um dos pontos sistematizados é uma sistemática de Martim Lutero? Então sim e não. Por quê? Se você pega o original desse livro, que eu não tenho ideia de como seja, eu não sei se ele é feito com um grau das conversas estarem aleatoriamente colocadas aqui dentro. Por que eu digo isso? Porque até onde eu sei, até onde eu tenho acesso, o livro da Monergismo que eu tenho em mãos, esse livro é sistematizado com alguns tópicos muito importantes. Então, por exemplo, ele é sistematizado sobre a palavra de Deus, então nós temos sobre o pecado, sobre o livre-arbítrio, sobre o catecismo, sobre a oração, sobre o batismo. Então nós temos uma certa sistematização de toda a teologia que é apresentada pelas conversas da mesa de Lutero. Só que não existe um grau de confiabilidade que a gente pode dizer assim que foi Lutero que assinou isso daqui. Porque como a gente sabe da história de Conversas à Mesa, não foi Lutero em si que escreveu Conversas à Mesa, mas foi as pessoas que estavam em volta que anotaram as coisas que ele dizia, que eram coisas importantes e coisas relevantes. Então, a gente pode dizer que é uma sistemática, talvez, do pensamento de Lutero, numa questão não tão confiável, porque não foi ele que escreveu, mas não deixa de ser uma sistematização em tópicos do seu pensamento. Se a gente realmente for levar pelo lado que tudo que está escrito aqui provavelmente foi Lutero que disse, então esse livro aqui é um livro muito rico de conteúdo. Mas aí fica nesse meio termo, não é uma sistematização do pensamento Lutero, como uma forma que ele mesmo assinou, só que mesmo assim não deixa de ser uma forma que possivelmente seja o pensamento dele, e se for 100%, nós temos aqui uma obra muito rica sobre Martim Lutero. O segundo tópico que a gente pode trazer era se Lutero era realmente gente boa. Lutero era um cara atacado, sabe? Tipo, Lutero trata aqui mesmo, até mesmo nesse livro, sobre alguns dos seus amigos que estavam na época da Reforma. E, por exemplo, quando a gente vê na conversa 801, desejo do fundo do meu coração que o Zwinglio seja salvo, mas temo que possa se dar ao contrário, pois Cristo diz que aqueles que o negam serão condenados. Ou seja, numa conversa à mesa, Lutero chega até mesmo a falar sobre um cara que era importante na Reforma, dizendo assim, olha, eu nem sei se ele vai ser salvo, entendeu? Eu espero que seja, mas pelo que parece, não vai ser, entendeu? Então, tipo assim, Lutero era um cara meio atacado, ele era um cara que era um pouco complicado. Tem outras passagens também que nós temos aqui no livro que vai mostrar sobre essa visão um pouco atacada de Lutero sobre algumas coisas e também como ele tinha um grande senso de humor. Alguém enviou uma pessoa para saber se era permitido usar água quente no batismo. Dr. Lutero respondeu, diga a essa besta que água fria e água quente é água. Ou seja, Lutero, ele era um cara tipo assim, pô, se vai fazer umas perguntas, faça perguntas realmente que tem um cunho teológico. Então a gente sabe até na vida de Lutero, quando ele foi envelhecendo, ele se tornou um cara bem chato de conviver. A gente tem relatos de Melanchthon conversando com Calvino, por exemplo, assim, que ele não iria entregar uma carta de Calvino para Lutero, que Lutero não gostava desse vai e vem de cartas, entendeu? Então nós temos alguns relatos de quão chato era Lutero nesse sentido. E com esse livro aqui nós temos muita noção de como Lutero era sobre a mesa, como ele conversava com as pessoas a seu redor. A gente vê que ele era um cara um tanto quanto complicado de se ter como amigo, mas isso não tira o desmérito de ser um cara muito inteligente, um cara que realmente fez grande mudança no nosso tempo. Se isso aqui é uma obra que vai falar sobre uma questão de conversas de Lutero, a gente tem uma noção grande para falar sobre o que ele dizia, o que ele apontava sobre os judeus? E a resposta é sim. Mesmo que tenha toda a controvérsia de Lutero, esse livro aqui apresenta uma visão onde ele via os judeus, primeiramente, como pessoas que estavam passando por problemas que nem as outras pessoas passavam por causa da Igreja Católica. Só que a gente percebe também que existem alguns pontos aqui no livro, que talvez seja quando ele esteja mais maduro em sua vida, prestes à sua morte, em que ele julga de uma forma bem mais conturbada a questão dos judeus. Existem muitos momentos que ele ataca a questão dos judeus, ele coloca uma apologética, como você se defender e você falar sobre o cristianismo para pessoas, para quem são os judeus, e como até mesmo você rebater argumentos que ele tem. Então, por exemplo, tem até uma parte da sistematização que o Monergismo fez, que é voltada inteiramente para os judeus, onde realmente é apresentado esse lado. Mas a gente vê que existe alguns pontos que ele também sente uma questão de, talvez, dó, não sei, uma coisa assim, pelos judeus estarem passando pelo mesmo problema que ele passou com a Igreja Católica, ou pela Igreja Católica não considerar os judeus, ou tirarem ele de escanteio e coisas do tipo. Só que também a gente vê um outro sentido de um certo, talvez, repúdio que ele tinha pela questão dos judeus não reconhecerem que Jesus era Jesus era Messias, entendeu? Que Jesus era Cristo. Então a gente vê esses dois lados da moeda aqui nesse livro. E é interessante pra gente saber como que era a mente de Martim Lutero por trás desse aspecto importante que a gente tem hoje, que é sempre levantado quando se fala em Martim Lutero, sempre levanta essa revolta, tipo, mais os judeus,
Então, realmente, se você quer saber o que ele achava sobre os judeus, numa questão mental, numa questão como ele se expressava para as pessoas, eu acho que vale muito a pena ler esse livro aqui. É um livro muito interessante, realmente, que vai trazer esse aspecto filosófico de Lutero, então, que ele dizia nas mesas que ele não chegava a escrever para as pessoas. Não escreveu em livros, em comentários, porque talvez não tinha tanta necessidade. Mas aqui a gente tem um aspecto bem teológico, querendo ou não. Eu estava pesquisando um tempo atrás sobre a citação que Lutero disse que Tiago era uma carta de palha, e o portal luterano ele apontou que em Conversas à Mesa, Lutero fala que iria queimar o Tiago, ou alguma coisa do tipo. Eu não achei nenhuma citação aqui que ele fale contra o livro de Tiago. Não sei se existem outras versões de Conversas à Mesa onde possivelmente tenha isso, e talvez nessa versão, nessa tradução, foi retirada, mas eu li inteiro esse livro aqui, eu não achei uma citação sequer que ele faça sobre o livro de Tiago. Pelo contrário, eu achei citações que ele faz, por exemplo, mal do livro de Esther, por exemplo, mas de Tiago eu não achei. Que até mesmo no momento que ele fala sobre livros apócrifos, ele vai explicar o que ele acha de cada um dos livros, mas sobre o livro de Tiago, que é na parte canônica, ele não fala, ele não cita. Tem outros livros também que ele considera não tão canônicos, por questões que ele explica no livro, mas essa questão do Tiago, carta de palha, não foi achada aqui. Talvez só no comentário do Novo Testamento realmente que ele cita. Mas aí fica essa dúvida. Eu não sei se estava na tradução, foi retirada, fica a minha dúvida. E por fim, a última sistematização existem outros Vingadores aqui dentro? Existem sim, é citado mais pessoas importantes aqui nesse livro. Então muitas vezes ele falou na mesa sobre o João Calvino, ele fala muitas vezes sobre o John Wycliffe, ele fala sobre o John Huss, mas um dos Vingadores que mais aparece aqui nesse livro realmente é o Philippe Melanchthon. O Philippe Melanchthon é um cara que realmente aparece muito, ele toma muitas cenas, ele faz muitas perguntas. O Lutero sempre explica essas perguntas aqui. Mas também existem outros personagens um tanto quanto importantes também que ele cita, como alguns príncipes que chegaram a jantar com ele. Então ele conta algumas dessas experiências, são relatados algumas dessas conversas que ele tem com os príncipes. Mas a pessoa que mais toma conta, que talvez mais rouba a cena junto com o Lutero em alguns pedaços, pra mim, o que eu mais vi foi Philippe Melanchthon. Porque parece que Philippe Melanchthon sempre estava próximo a Lutero, estava sempre na mesa com o Lutero. Então ele sempre estava envolvido e perguntando coisas e questionando. E como ele foi um seguidor ávido e foi ele que levou o luteranismo na morte de Martim Lutero, então a gente vê que ele tinha muita curiosidade em saber realmente o que o seu mestre acreditava. Então por isso, nesse livro aqui nós temos um dos Vingadores que mais rouba a cena, realmente Philippe Melanchthon. E essa foi a ideia por trás do vídeo, e espero que vocês gostem. Vou trazer de mais livros futuramente e espero também fazer no mesmo formato, para não entrar realmente no fundo do livro e falar totalmente tudo que tem aqui dentro dele, porque é imenso, mas tentar sistematizar de uma forma mais simples e mais prática, em 5 perguntas só. Então vou lá, então fiquem com Deus.